Olá! A gente vai mergulhar hoje no sistema renal, que é, sem dúvida, o grande maestro do equilíbrio do nosso corpo. E para guiar a gente nessa jornada, vamos usar como base uma verdadeira bíblia da área, a Fisiologia Renal de Vander. Para começar, vamos a um número que impressiona: 180 litros. Essa é a quantidade de plasma que os rins filtram todos os dias. Sabe o que isso significa? É como se eles pegassem todo o sangue do corpo e passassem por um filtro 60 vezes. É um trabalho monumental que garante aquele controle super preciso do nosso meio interno. E para a gente entender como essa façanha toda acontece, este aqui vai ser nosso roteiro. Vamos começar com uma visão geral, depois mergulhar na unidade funcional, entender a filtração e o ajuste fino e, por fim, ver como tudo isso é regulado de forma complexa. Então vamos lá, começando pelo começo. Qual é a arquitetura geral desse sistema? Vamos dar uma olhada nas peças que o compõem, todas trabalhando juntas para manter aquele equilíbrio essencial do corpo, a famosa homeostase. Esse sistema é basicamente uma linha de montagem com 4 componentes principais. Primeiro, os rins, que são as fábricas que filtram e produzem a urina. Depois vem os ureteres, que transportam. Aí tem a bexiga, que armazena. E por fim, a uretra, que elimina tudo. Cada peça com um papel fundamental. Bom, vimos a estrutura geral, certo? Agora vamos pegar uma lupa e dar um zoom no verdadeiro coração funcional do rim, a sua unidade de trabalho microscópica, o néfron. É aqui no néfron que a mágica realmente acontece. É uma estrutura super sofisticada que processa o fluido que foi filtrado do sangue, decidindo o que fica e o que vai embora. Então, o fluido, que a gente chama de filtrado, percorre essa esteira. Cada segmento vai fazendo modificações bem específicas para recuperar o que o corpo precisa e deixar para trás só o que é resíduo. Certo, como é que essa linha de montagem começa a trabalhar? O primeiro passo é um processo gigantesco e, ao mesmo tempo, muito seletivo: a filtração glomerular. Isso aqui é um processo passivo, tá? Ele é impulsionado pela própria pressão do sangue, que força o líquido e as partículas pequenas a passarem por uma barreira super especializada. E aqui, a gente vê a seletividade dessa barreira em ação. É como se fosse uma peneira de altíssima tecnologia. Água, íons, glicose, tudo isso passa. Agora, células do sangue e proteínas grandes, isso fica retido. É essa distinção que mantém o que é essencial dentro do nosso sangue. Essa seletividade toda se baseia em dois princípios bem simples: tamanho e carga elétrica. O que é pequeno passa, o que é grande não. E a barreira, por ter uma carga negativa, repele outras moléculas que também são negativas, como a albumina. Isso garante que essa proteína tão vital continue circulando no sangue. Ok, depois que tudo foi filtrado, vem a parte crucial. O corpo precisa recuperar a maior parte da água e dos solutos que passaram pela peneira. E, ao mesmo tempo, ele ainda precisa se livrar de outros resíduos de forma ativa. E olha só, o volume de coisas filtradas por dia é absurdo. Muitas vezes é bem mais do que a quantidade total que a gente tem no corpo. Por exemplo, são 180 gramas de glicose filtrados. O corpo não pode se dar o luxo de perder isso de jeito nenhum. E é aqui que entra o tal do ajuste fino. A eficiência com que os túbulos recuperam as coisas é impressionante. Quase toda a água e o sódio são reabsorvidos, e a glicose, 100% dela é recuperada em condições normais. É uma precisão incrível para não desperdiçar nada valioso. E para fechar, vamos entender como esses processos todos são regulados de forma dinâmica para manter um ambiente interno do corpo estável, principalmente a pressão arterial a longo prazo. Essa parceria é fundamental, não dá para pensar em um sem o outro. Os rins são peças-chave na saúde cardiovascular, controlando o volume de líquidos e produzindo substâncias que afetam diretamente os vasos sanguíneos. E um dos mecanismos mais importantes aqui é o SRA. Pensa nele como uma cascata de reações hormonais. Os rins dão o primeiro passo para conservar sal e água e, com isso, aumentar a pressão arterial. É um sistema de feedback super elegante e poderoso. A angiotensina 2 é a grande estrela desse sistema, com várias ações coordenadas. Ela não age só nos rins, mas também nos vasos sanguíneos e no cérebro. Tudo com um único objetivo: aumentar a pressão arterial e restaurar o volume de líquido do corpo. Então, para resumir, com essa filtração massiva, uma reabsorção super precisa e uma regulação complexa,
Os rins agem como os grandes químicos e gerentes de fluidos do nosso corpo. E, claro, entender como essa fisiologia toda funciona normalmente é a base para a gente entender o que acontece quando ela dá errado. Isso nos deixa com uma pergunta clínica fundamental para se pensar a respeito.